Foi criado um tema e um título, que é um título chamativo, né? Talvez até algumas pessoas possam ter achado exagerado, né? A história das histórias, ou como tudo começou. Mas não é um exagero, é como tudo começou. É claro que não é o tudo, o universo, né? O Big Bang, não é bem isso. Mas como tudo que é da ordem do humano começou. Tá? Inclusive a palavra tudo, né? Que abarca o tudo. Ou seja, como é que começou essa brincadeira? Como é que começou essa coisa maravilhosa, essa coisa fantástica que define o que é ser humano, que marca toda a trajetória humana, que é o que nos torna humanos, que é uma brincadeirinha que começou, aqui tudo indica, cerca de 350 mil ou 500 mil anos atrás, em torno disso, e que foi evoluindo, 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 e que hoje dá nessa coisa fantástica que a gente está fazendo junto agora, que é eu aqui falando em algum lugar distante no tempo e espaço, e vocês aí ouvindo, e a gente conseguindo trocar informações. E se, por exemplo, a gente colocar essa live amanhã ou depois no YouTube, daqui a algum tempo alguém vai estar ouvindo isso que eu estou falando e vai entender o que eu estou falando agora. Em outras palavras, como é que a gente começou a criar história? Como é que a gente começou a criar histórias? Como é que a gente começou a guardar informação e transmitir informação para os nossos companheiros humanos? Né? A gente não consegue fazer isso para um cachorro, por exemplo. Ele não vai entender isso que a gente está fazendo. Como é que a gente começou a desenvolver a tal da palavra, ou as palavras? Como é que a gente começou a linguajar? Como diz o Maturana, né? Humberto Maturana é um cara muito legal da biologia e da antropologia, da sociologia, ele transita entre uma coisa e outra, e ele diz que ser humano é ser linguajante. Isso que a gente faz, esse blá 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 blá, essa arte, né? Todo esse artefato que a gente tem, né? Desde o pulmão, a glote, garganta, a língua, a caixa acústica que a boca significa e que todo mundo diz, cada som nosso reverbera no corpo inteiro. Né? Isso demorou milhares de anos para ser desenvolvido. Mas foi do nada, assim, como é que pode? Né? Foi assim, foi uma mutação de uma hora para outra a gente saiu falando? Não. É conhecido, né, é um fato conhecido, de que mudanças sociais levam a mutação, a mudanças genéticas, mudança no DNA mesmo, e mudanças genéticas levam a mudanças sociais. Então a gente pode, com toda certeza, pressupor de que essa aventura que a gente iniciou há muitos anos atrás começou com uma revolução social. Uma revolução que modificou a sociedade que a gente vivia antes e que levou a essas mudanças genéticas, que começou a linhagem dos hominídeos. E que mudança seria essa? É simples a gente observar. A gente vem dos primatas, né? A gente é um primata super evoluído. E basta a gente observar como é que convivem socialmente os outros primatas até hoje. Tá? Eles têm sociedade. O humano não é o único que tem sociedade, a gente sabe disso. Né? Tem sociedade, tem regras sociais. Dá para estudar as sociedades dos animais. E a grande maioria das sociedades animais, cuja base social é o bando,
ela funciona com uma regra que é a lei do mais forte. Ou seja, em outras palavras, né, os machos brigam entre si, disputando quem é o mais forte por território e fêmeas. Você vai encontrar esse modelo na imensa maioria dos animais, dos mamíferos em geral. Você vai encontrar isso nos leões, né? Eles brigam. Você vai encontrar isso nos ursos. Você vai encontrar isso nos alces, né? Que eles ficam lá batendo cabeça até. Você vai encontrar isso no leão marinho, na foca. Vai encontrar isso nos lobos. Você vai encontrar isso no galo, né? O galo do terreiro. É quase hegemônico, não são todas as sociedades, e depois a gente vai falar um pouco de exceções, uma delas é a dos bonobos, outros priminhos aqui, primatas, né? Mas os outros primatas próximos a nós, os gorilas, os chimpanzés, como é que é aquele que tem coisa vermelha, como é que é o nome daquele que briga, esqueci o nome dele, o babuíno. Todos eles, os machos brigam entre si, se estabelece aquilo que a gente chama de alfa, né? Se você for perguntar para um gorila, né, se ele é o alfa, ele nem sabe que palavra é essa. A gente inventou essa palavra, né? Mas que é o mais forte, que vai se garantir na porrada, vai ser desafiado várias vezes, né? Por outros. Eles conhecem essa lógica, né? E isso impera, né? Ah, que bom, a geladeira desligou. Tem uma outra coisa da psicologia que é muito interessante, que a gente percebe o que varia. A gente percebe que a geladeira estava ligada quando ela desliga, né? Quando isso para de acontecer, né? Senão vai para o segundo plano. Então às vezes aqui o que a gente está buscando mesmo é variar nossa percepção sobre alguma coisa, né? Para poder se ligar. O que está automático nessa vida, questões que a gente nem para pensar. Como, por exemplo, esse é o grande mistério, como é que o ser humano começa sua jornada, né, rumo à humanidade. Tudo se dá através da palavra. Como é que a gente começou a linguajar? É dessa história que a gente está contando, né? Essa história que a gente está trabalhando. Né? Então eu estava falando que a maioria dos animais se organiza em bandos. E houve, como eu disse, há cerca de 350 mil ou 500 mil anos atrás, em torno disso, uma revolução social, onde que a gente passou da lei do mais forte para a lei do mais inteligente. Houve uma revolução social onde os machos pararam de brigar entre si por território e fêmeas, e a fêmea passou a determinar com quem ela queria ficar, independente da briga dos machos. Isso deu num salto de solidariedade imenso. Com isso, é que nós pudemos nos aproximar um dos outros com menos desconfiança, com menos medo, com menos olhar de que você é meu inimigo. E esse foi o impulso que nos levou a desenvolver algo que a gente já fazia, que é essa coisa primordial, essa coisa primitiva que muitos animais têm, que eles estão numa fase de pré-linguagem. Se você pegar, tem vários animais que emitem sons, tá, que estão numa fase de pré-linguagem. Os nossos próprios amigos primatas, né? Eles fazem sons tipo, que significam coisas, né? Significa alguma coisa. Ou quando ele está com raiva, ele né? Aquela coisa, o outro sabe, opa, né? Tá, né? O uivo do lobo significa alguma coisa. As próprias baleias, a gente sabe que elas emitem uma série de sons e se comunicam através disso. E se a gente for ver, isso é até antigo, né? Aquele filme do Jurassic Park, que aparece aquele dinossauro lá que tinha um Velociraptor, que ele tinha uma canaletinha que emitia um assobio e tal. E esses bichos também estavam na pré-linguagem, estavam quase linguajando. Agora, isso que o ser humano tem,
essa capacidade de emitir essa quantidade imensa de sons diferentes, combinar esses sons e dar em centenas e milhares de palavras, e além disso desenvolver várias e várias línguas diferentes ao longo desses 350 mil anos, só o ser humano. A gente tem capacidade de fazer com isso, com esse brinquedinho assim, qualquer coisa. Se eu falar de um elefante rosa com bolinha verde, você acabou de pensar num elefante rosa com bolinha voando de asinha. Qualquer coisa, a gente Em pode... Marte. Sim. Né? Incrível. Então, é fantástico. O Vygotsky, que é um cara da psicologia e da pedagogia, ele fala uma coisa muito interessante. Será que os outros animais têm pensamento? Provavelmente sim. Veja, já foi constatado que o gato sonha. Botaram o eletrodo lá na cabeça do gato dormindo e constataram que ele entra naquele sono REM, né? O gato provavelmente sonha. Quer dizer, ele cria imagens. Provavelmente o gato tem pensamentos. Provavelmente o cachorro tem pensamentos. Agora, o que ele não tem, o que nenhum animal tem, é uma caixinha de guardar pensamentos, chamada palavra. Com a palavra, eu guardo um pensamento, eu guardo uma ideia e transmito para alguém. Tô aqui meu pensamento. E essa pessoa, entendi. Decifra. Exato, decifra. Né? Esse jogo que o Lacan vai chamar significado, significantes. Eu crio um significante que tem um significado. Né? E aí eu vou criando conjuntos, palavras uma atrás da outra, e vou criando uma ideia maior. E vou criando mais palavras, crio uma frase, depois eu crio um parágrafo, depois eu crio uma história. E essa história passa uma ideia maior. Eu passo não só conhecimento tecnológico através da fala, né, como eu passo lições morais. Passo ideologias através da fala. A gente estava, então, tentando decifrar como é que é esse mistério, como é que a gente começou a falar, como é que foi essa revolução social, né, onde que a gente pôde, de forma mais harmônica, começar com as primeiras palavras que eu chuto, né, um chute, mas não é um chute ruim, é um chute bom. Assim, a primeira palavra, por exemplo, foi água, porque água era primordial para a vida, né? E você vê que água, ela, em várias línguas, ela tem uma origem meio né? Sobrevivência. Sobrevivência, exatamente. Né? Você vê que para nós é água, né? Se você pegar em inglês é water, né? Que depois foi derivando. Mas eu imagino que fogo, outra palavra fundamental, né? Que é né? Eu imagino que algum ancestral nosso lá começou a falar né? Que aí dá em fire, que dá fogo, né? As primeiras palavras. Eu só consegui desenvolver e aprimorando todo esse equipamento que eu tenho, esse equipamento sonoro, né, para poder pronunciar palavras e criar palavras diferentes, tá? E daqui a pouco eu consegui criar uma palavra para expressar o que eu sinto, né? Puxa, que coisa fantástica! Porque eu tinha mais solidariedade, que eu tinha mais harmonia do que os outros animais que continuaram brigando entre si por território e fêmeas. Então eu percebi que essa mudança social, a revolução que levou de um ponto a outro, ela foi fundamental para nos tornar humanos. E é dessa história que a gente quer contar. Esse é o conto que a gente quer contar hoje aqui. Porque tem um primeiro cara que falou disso. É um cara aí, um tal de Freud, né? Que já deu, vamos dizer, contou a história dele. Baseado na ideia dele, nas pesquisas dele, que eu não sei até onde se aprofundaram, mas ele traz uma ideia muito interessante de como começou, como é que aconteceu essa revolução, né? Onde a gente passou dessa ideia do mais forte para a ideia do mais inteligente. A ideia do Freud, para quem quiser saber, está escrito num livro que chama Totem e Tabu. Tá? O Freud percebe uma coisa muito interessante, que é verdade, que todas as sociedades humanas, seja de que tipo for, tem o tabu do incesto.
Tá? Essa coisa que outros animais não têm. Nossos cachorros, por exemplo, transa lá, quer transar, né, com a mãe, quer transar, e a gente não. O tabu do incesto é muito interessante, que ele não está escrito em legislação nenhuma, não está escrito em nenhuma constituição. Ninguém chega para uma criança e fala: olha, meu filho, minha filha, você não pode querer transar com a mamãe, você não pode querer transar com o papai. Mas ela é uma lei social, ela é uma regra, a primeira e maior regra social que entra na nossa vida, e daí decorre toda essa história do complexo de Édipo e tudo mais, mas isso é um papo à parte que a gente vai falar em outro momento. Que a criança vai percebendo que não pode, a gente vai percebendo que não pode. Hoje, para nós, até falar desse assunto, pensar na mãe, no pai, dá até um urg na gente. Mas quando a gente era criança, a gente queria. Para nós, né? Então Freud vai perceber, olha, se há humano, há tabu do incesto. Então ele faz essa associação. Uma outra associação que ele faz, né, é humano e religiosidade. Nós, humanos, somos os únicos bichos que temos essa tal dessa religião, essa tal dessa religação com a natureza. Exatamente porque nós... Eu tenho alguém dizendo aqui... A tua tia, Rita. Ah, gostaria de comentar. Como é que faz, Fala Priscila? Me por ajuda. aqui. Eu tô falando, fala por aqui, ó. Ah, fala por aqui, tá. Enquanto isso eu vou... Isso, aí Eu vou continuando a história, né? Porque eu não sei quanto tempo a gente tem, as histórias são meio compridas. Vamos falar dessa história do Freud, né? Sim. E daí que ele escreve essa coisa do totem e tabu. Na história que o Freud ele imagina é a seguinte. Tinha lá o bando ancestral, né? E o que você tem? Você tem esse equilíbrio onde tem o alfa, que é o pai de todos, né? Porque ele é o pai, vão nascendo os filhotes dele, porque ele que fica com todas as fêmeas, que não é bem assim. Depois a gente, com pesquisas sobre a sociedade dos primatas, a gente vai ver que as fêmeas, muitas vezes, quando o alfa está dormindo, elas ficam com o beta, com o gama, né? Tem aquela coisa meio, enquanto o alfa não vê, isso é uma realidade. Mas, a princípio, né, vamos supor que todo mundo é filho do alfa. O alfa também é o pai de todos, no sentido de ser o mais forte e o que protege o bando de outros animais, de outras ameaças. Uhum. O Freud supõe a seguinte situação, que os outros se reuniram e mataram o alfa. E a gente pode ir juntos, né? Porque no 1 a 1, o alfa ganha na porrada. Agora, se eles se juntam contra o alfa, eles podem juntos matar o alfa. É provável que isso tenha acontecido muitas vezes, pode ser que isso aconteça. Mas aí logo em seguida você tem o quê? Esses que mataram o alfa brigam entre si para eleger um novo alfa. E não mudou a organização social. Continua a mesma coisa. E aí o Freud supõe uma situação muito especial, uma vez em que o que ocorreu foi o seguinte. Esses outros, o beta, o gama e o teta e todos esses outros que não o alfa, se reúnem e matam o alfa. E na sequência, eles devoram o alfa. Eles comem o alfa. E eles sentem tanta culpa pelo que eles fizeram, que se instala uma culpa primordial, que é a base da ética humana. Por culpa de ter matado e devorado o pai, esse bando institui a lei não matarás, que é a base da ética humana. Não matarás. E, em nome da lembrança do alfa, desse pai que era nosso pai, né? Eles instituem duas coisas. O tabu do incesto, que é ninguém vai possuir as mulheres que eram do pai. Em nome dele, morto. Então, quem são? As nossas mães e as nossas irmãs. Sim.
E é assim que, na cabeça do Freud, nasce o tabu do incesto. E, em nome do pai, começa uma coisa que é chamada de animismo, que é você pegar uma coisa inanimada, que é uma pedra, ou um tronco, ou alguma coisa, e eu fantasiosamente, eu projeto ali a imagem do pai. Que é com isso que começa a religião. Eu institucionalizo o totem. Que se dá por animismo. Eu animo uma coisa inanimada, uma pedra ou alguma coisa que eu... Vira esse símbolo. Vira um símbolo, exato. Em nome do pai. É uma história muito interessante e que colou legal, né? Colou durante mais de um século. E cola até hoje em dia. Aí esse aqui que vos fala, né, com todo o respeito ao Freud, a tudo que ele fez, e realmente eu respeito que eu trabalho com as teorias dele sobre inconsciente, transferência, resistência. Eu digo inclusive que quem psicoterapeuta que não tem esses conceitos é como um marceneiro que não tem prego martelo, sabe, no serrote, não vai conseguir. São ferramentas importantíssimas. Mas com todo o respeito eu vou discordar veementemente desse conto contado por Freud. Por diversos pontos que eu pesquisei, onde que isso chega a ser absurdo, essa ideia do Freud. Só concebível, porque, claro, ele está perdoado, Freud, por tudo que fez, pelo amor de Deus, mas só concebível porque é claro que o Freud levanta essas ideias em meio a uma ciência totalmente machista, onde que não havia uma mulher cientista naquela época. A gente está falando de 1890, início de 1900, onde surgem essas ideias. Sim. Toda a ciência era feita por homens. Seria muito difícil do Freud não imaginar uma ideia onde que foram os homens que fizeram essa revolução, foram os machos que fizeram essa revolução. Só que não. Tá? Acho que 100 anos depois, a gente aqui em 2020... Eu pensei, ai que alívio. Né? E com uma pesquisa mais embasada e um século depois vendo que a mulher é capaz de muita coisa, tá? A gente começa a acordar que isso que o Freud inventa é muito pouco provável que tenha sido verdade. É claro que tem pontos em que ele acerta. Sim. Ou seja, tabu do incesto. Não existe nenhuma sociedade que não tenha tabu do incesto. E a gente vai usar essa informação de um jeito diferente. Na história que a gente vai contar agora. A gente vai contar outro conto. De como é que a gente deu esse salto para uma sociedade mais solidária e conseguiu se aproximar e começar a desenvolver as palavras. Essa coisa mágica que a gente está fazendo agora. Né? A gente está cada um no seu lugar nessa quarentena aqui e trocando palavras. E com isso, né, essa coisa maravilhosa que o humano tem, mas o humano paga um preço também, tá? Isso não é só maravilhoso. Como diz o pessoal da fenomenologia, isso nos afasta da coisa em si. A gente não tem a percepção que os outros animais, a gente não tem essa vivência junto com a natureza. Eu estou abrindo um parênteses antes de eu contar a minha história, né? De deixar do Freud aqui, eu vou falar a minha. Antes disso, eu estou falando um pouco como a gente paga um preço por essa coisa fantástica que é dar significado às coisas. A gente se afasta da natureza em si. E é por isso que a gente precisa de religião, essa religação, né? Porque que a gente chama de Deus, né? Hoje a gente chama de Deus. Né? Isso é uma das coisas que a gente vai falar daqui a pouco. Por quê? Porque a gente não se entrega ao chão, por exemplo, como um cachorro. Um cachorro, quando deita no chão, vira um tapete. Ele se mistura ao chão. Igual um bebê. Igual a seres que não linguajam ainda. Um bebê se entrega totalmente. É por experiência, né? É por experiência. Ou como um bêbado também, que também, né? Por isso que dizem que Deus que protege, os anjos da guarda protegem os bêbados e as crianças, porque se ele vai pro chão, ele fica mole e se entrega pro chão. A gente racionaliza tudo, né? Não existe a minha cadeira, quer dizer, não existe a cadeira. Para nós não existe a cadeira. A gente não tem uma relação com a cadeira. Sempre é a minha cadeira.
Cada pessoa que vê uma cadeira criou uma história com aquilo. Pode ser que Personaliza, né? Personaliza a própria cadeira. Exatamente. A cadeira passa a ser um personagem para nós, né? Se eu vi a cadeira pela primeira vez, para mim ela significa uma coisa. Outra pessoa tem uma história com aquela cadeira. Outra pessoa fez aquela cadeira, né? Como a gente dá significado a tudo, a gente perde a ligação com a natureza com N maiúsculo direta. Por isso a gente precisa de religião, sim. Então o humano e a religião andam juntos desde o princípio. Sim, o Freud também acerta nesse ponto. Só que, vou falar primeiro da religião. Né? Eu vou começar pelo contrário, já que eu estou falando disso. Olha, tem um furo na história do Freud que é assim. Todas as pesquisas antropológicas, e isso pode ser constatado num excelente livro de uma mulher que chama Elizabeth Badinter, tá? Que chama Um e Outro, Um é o Outro, ela está falando dos gêneros, né? Como a gente está junto nessa história, ela faz uma pesquisa antropológica seríssima, muito rigorosa, sobre a religiosidade humana e vai constatar que a religiosidade que vem lá da ancestralidade, ela é toda baseada nas deusas mães, nas deusas mulheres. E que essa história de Deus Pai Todo-Poderoso, por coincidência ou não, começou junto com o machismo. Há somente 15 mil anos atrás. Somente. Isso perto da história da humanidade foi anteontem. Sim. É claro que o que a gente chama de história, que é a história escrita, né, só tem 5 mil anos. Então, desde que a história escrita existe, a gente vive num mundo machista. Tá? Mas muito antes da história escrita tinha a história contada. E foi ela que carregou o conhecimento ancestral até os dias de hoje. Sim. E claro, tem as estátuas, tem tudo que a Badinter pesquisa. Tá? O machismo vai começar somente há 15 mil anos atrás. E aí, há 15 mil anos, as mitologias começaram a mudar. Né? E aí começou a ascensão dos deuses homens. Dentro das histórias que estavam sendo contadas, a história foi mudando. Os homens passaram a ser os grandes protagonistas, que é Zeus, que é Jeová, entende? Antes mesmo de chegar ao Deus único, né? Da Igreja Católica. E as deusas, que eram as protagonistas, elas começaram a ser rebaixadas para papéis mais secundários e papéis mais traiçoeiros. As mulheres passaram a trazer o caos. E os homens, os deuses homens, eram os que organizavam, não deixavam. E ficava aquele conflito que você vê em toda a mitologia grega, na mitologia romana. Mas olha, a mitologia romana é coisa de anteontem. Sim. Entende? Antes disso, se a gente for falar da ancestralidade, lá onde está essa história que a gente está querendo contar, sem dúvida, a deusa que ascendeu quando no primeiro totem foi uma deusa mulher. Todas as pesquisas comprovam isso. Então Freud vai dar um furo. Ele faz um link, uma coisa que ocorreu há 400 mil anos atrás, ele dá um gap e pula para uma coisa que ocorreu somente há 15 mil anos. Sim. Tá? Ele não tinha acesso a essa pesquisa da Badinter. Essa pesquisa da Badinter foi feita em 1960, 1970. O Freud escreveu isso em 1900. Então tá perdoado. Mas é. Então já daí não foi o Deus Pai Todo-Poderoso que se levantou lá no totem. Não foi. E tem outras informações muito interessantes que a gente vai descobrir pesquisando as sociedades dos primatas. Ô Pri, me ajuda aqui, cara. Quanto tempo a gente tem? Tá em meia hora. Meia hora? Tá. 25 minutos. Tá, agora eu tô chegando na minha história. 25. 25 minutos. Eu tô chegando no meu conto. Entendi. Que é, né, que vocês já estão percebendo que eu vou botar outro protagonismo, não dos machos. Tá? E não é porque eu sou puxa-saco das fêmeas, não. É porque muito provavelmente foi isso que aconteceu. Né? Através das minhas pesquisas. O Freud também não tinha acesso a uma série de pesquisas que foram feitas recentemente sobre as sociedades dos primatas, nossos irmãozinhos primatas. Veja, a gente não descende do macaco, tá? Não do macaco com rabo. A gente não descende do monkey, a gente descende do ape,
né, da turma dos apes, que são os macacos sem rabo. Eles já são diferentes, eles já são mais em pezinho. Eles são diferentes daqueles que ficam pendurados na árvore pelo rabo. Tá? A gente não descende do sagui. Não. A gente descende do chimpanzé, bonobo, gorila, gibão, esse outro que eu falei, babuíno. Tá? É uma turma que já não tem rabo, tem uns rabinhos assim, uns cotoquinhos de rabinho. Tá? Os apes. E essas sociedades que foram profundamente estudadas por esses primatólogos. E são sociedades diferentes, tá? Cada um deles tem uma sociedade. Os gorilas têm um tipo de sociedade, os chimpanzés têm outra, os bonobos têm outra totalmente diferente, os gibãos e os babuínos outras totalmente diferentes. É claro, é uma pesquisa longa. No meu livro tá tudo isso escrito, assim, é um capítulo longo em que eu vou tratar disso tudo. Eu chamo de Revolução Pró-Feminina Primeva, né, que foi uma revolução pró-feminina, essa revolução de que a gente deixa de brigar um com o outro e passa a ser mais harmônico e se aproxima e começa a desenvolver o linguajar, né, foi uma revolução onde foi valorizado o nosso feminino. Né, onde havia um excesso de masculino, né, onde imperava a lei do macho, e passou a imperar a lei da fêmea. Quer dizer, não é bem a lei da fêmea, mas a fêmea passou ela a determinar com quem ela queria ficar. O que você tinha antes, o que é? A fêmea ficava numa situação em que, bem, eu vou ficar esperando esses machos terminar de brigar, e com quem vencer a briga, eu vou ter que me submeter. Se for justo o que eu gosto, melhor. Agora, se não for, ai, tadinho, eu gostava do outro que perdeu. Mas não tem jeito, o outro vai vir, né? Houve uma inversão de que a fêmea começou a escolher com quem ela ficava. E os machos, em vez de eles gastarem energia brigando um com o outro, eles passaram a pegar essa energia e direcionar para a conquista da fêmea. Uma sociedade muito mais pacífica. E a partir do momento em que o casal se estabeleceu, acabou. Não adianta ficar querendo, sai daí que ela é minha. Não, não é isso. O humano não faz isso. Inclusive, uma das definições minhas sobre o machismo, porque o machismo se fala muito, mas o que é machismo afinal, né? Eu faço algumas definições no meu livro. O machismo é essa volta a esse estado de macho, onde que eu acho que eu posso pegar a fêmea e pronto, e deu, por força possuí-la. Ou quando eu pego um outro macho e vou dar porrada nele, porque eu quero, seja lá o que for, eu quero o território dele, eu quero a fêmea dele, eu quero qualquer outra coisa dele. Ou porque ele torce para outro time. Isso é machismo. Na essência da palavra, porque a partir desse ponto dessa história que a gente está contando, a gente deixou de ser macho e fêmea, igual a todos os animais, e passou a ser homem e mulher. Sim. Então na história, e pela pesquisa, essa história eu vou elaborar a partir das minhas pesquisas, né, com esses primatólogos, o que eles descobriram, interessantemente, que quanto mais violenta era essa luta entre os machos, maior era a diferença do tamanho do macho com relação à fêmea. Você vai ter os machos mais violentos entre os gorilas, né? Então você vê, uma fêmea gorila ela é quase metade do tamanho de um macho gorila. Por quê? Vão sobreviver e vai pra frente na sociedade do mais forte, os mais fortes, de cada vez mais forte. E ser mais forte é importante. E aquela coisa do... Bem, naquilo, meu amigo, ninguém chega perto um do outro para começar a falar. Não tem papo, né? Não tem papo, não. Não dá, não tem papo. Não tem, vai ficar naquilo lá. E os gorilas já existiam há 350 mil anos. E eles não desenvolveram fala. Exatamente porque ficaram nesse tipo de sociedade. A gente, por algum motivo, parou com isso. Interessantemente, acho interessante também que isso tem na pesquisa, que quanto mais violentos são os machos, menor é o seu pênis. Sim. Menor é o seu falo. É menor o falo e é menor o falo. O pênis de um gorila é de 3 centímetros. Duro. As bolas de um gorila são do tamanho de grãos de feijão. Ele é aquele monstro. Mas... Falinho. A gente acha que não. Quanto mais violento, menor. Isso se comprova se você pegar
uma outra sociedade, a dos chimpanzés, que existe bastante disputa entre os machos e também impera a ideia do alfa, né? É estabelecido um macho alfa. Só que é uma sociedade política, mais política. É uma sociedade que o alfa ele tem lá o seu primeiro secretário, tem umas coisas. Os chimpanzés curtem mais uma politicagem, entende? Mas tem um alfa lá. Interessantemente, eles são menos violentos que os gorilas, e se você pegar o tamanho da fêmea, já é mais proporcional, né? A diferença é menor que a dos gorilas, com relação ao tamanho dos machos. E o pênis, como eu estava falando, é um pouco maior. Né? Ok. Estamos acompanhando. Estamos acompanhando. Né? Tem uma outra sociedade muito interessante, e essa só foi pesquisada recentemente devido ao preconceito machista da própria ciência, que é a sociedade dos bonobos. Todo mundo já deve ter ouvido falar, porque ela ficou famosa, né? Porque os bonobos, eles transam pra caramba. Tá? Os bonobos, eles transam para resolver todo tipo de problema. Até uma pessoa chateada, meu amiguinho tá chateado, vamos lá dar uma transadinha para animar o amigo. Teve uma briga, peraí, resolve transando. Vamos ver quem vai dividir o alimento? Dá uma transadinha. Não tem nada para fazer, dá uma transadinha. Então, os bonobos transam pra caramba, um monte, o dia inteiro, várias vezes. Não tem essa história de macho alfa entre os bonobos. Os bonobos são uma sociedade matriarcal. As líderes são as fêmeas. Interessantemente, são os que têm o maior pênis. Eles têm um tamanho proporcional ao do chimpanzé. Interessantemente, são os que têm o maior pênis. E as fêmeas têm um princípio de seio. Porque, veja, mamas, né, tetas, todas têm. E todas, a gorila, né, a chimpanzé é tipo aquilo que a gente fala, né, ovinho frito, vai, sei lá, uma coisinha assim. Elas dão leite direitinho. Tá? Então, e as bonobos não, as bonobos têm como é que vamos chamar isso aqui? Teta? Não, né? Acho que são donas das divinas tetas, sei lá. Donas das divinas tem tetas. o seio, porque o seio é a divisão, né? Como o seio de um rio, né? Elas têm. Então se chega à conclusão, porque para eles o sexo é muito importante, né? Os bonobos têm hábitos muito interessantes, eles beijam na boca, coisa que o gorila não faz de jeito nenhum, nem o chimpanzé. Bonobo beija na boca, bonobo faz sexo oral, bonobo se masturba. Eu não sei se você já ouviu algum outro primata que faz isso. Será? Né? Então isso que as fêmeas bonobos têm, não tem função de dar mais leite. A função é de embelezar para atrair o macho. Igual você vê em várias outras espécies de pássaros, por exemplo, a penugem, né? Você vê o pavão, você vê várias outras espécies desenvolvem belezas atrativas para o macho, ou o macho atraindo a fêmea, ou a fêmea atraindo o macho. Sim. E são os menos violentos. Tá? Bem, nessa escalada, a gente vai chegar nesse primata que vos fala. Que se você for ver, é o que desenvolveu os rituais sexuais mais bem elaborados de todos eles. As transas mais, né? Sim, e isso não começou agora, não. Isso vem lá de trás. Aonde você vai ver, os machos são os menos violentos. E Deus queira que seja cada vez menos, né? Que a gente deixe desse retorno ao macho e vá caminho à humanidade. Quanto menos violento, mais humano nós somos. Né? Aonde o tamanho da fêmea é quase equivalente ao do macho. Isso significa, como eu disse logo no começo, mutação reflete mudança de hábito social. Mudança de hábito social gera mutação, né? Então você veja que é uma valorização da fêmea, literalmente, organicamente falando, que nos levou à humanização. Sim. Né? Sim, é um assunto bem sério. Estão falando ali que é um assunto super importante pra gente saber mesmo, né? Sim, essa fala, assim, eu quis fazer essa fala e a gente conversava, eu e a Pri, porque é um grupo de mulheres. Sim. E é importante recontar essa história do Freud.
Sim. Tá? Então a gente está dando pistas para onde que a gente está indo, né? Uhum. E que, por exemplo, as mamas que as fêmeas têm, essa coisa linda que as mulheres têm, tá? Que a fêmea humana, que é a mulher, a partir de que ser humano chama mulher, não chama fêmea, não é para dar leite. É exatamente porque o sexo é muito importante para nós. Tá? Para nós o sexo é importantíssimo. Agora eu vou trazer, pronto, eu trouxe essas pesquisas dos primatólogos, agora eu vou trazer umas pesquisas de uns caras, uns antropólogos, um tal de Malinowski, não sei se vocês já ouviram falar, é um dos mais famosos, que criou a figura do antropólogo, que entra lá nas sociedades dos índios e convive com eles, e que fez uma pesquisa sobre índios das ilhas Trobriand, que estão ali ilhas próximas à Nova Guiné, onde tem sociedades muito primitivas que sobreviveram porque ficaram isoladas lá. A origem de todas as sociedades nossas, o lugar onde os humanos se desenvolveram, foram dentro de sociedades matriarcais. E eu fiz uma pesquisa séria sobre as sociedades matriarcais, a gente conhece pouco sobre as sociedades matriarcais. Ela é a base de onde... Porque antes de começarem os patriarcados, como eu disse aqui agora há pouco também, os patriarcados só começaram há 15 mil anos. Se a gente tem 350 mil anos de evolução humana, 335 mil anos foram em sociedades matriarcais. Todas as línguas, todo o linguajar, se desenvolveram em sociedades matriarcais. E a sociedade matriarcal, ela não é uma sociedade patriarcal com as mulheres mandando, só mudando o papel, não tem nada a ver. A base da sociedade patriarcal, a gente conhece muito bem, é a família, que é o casal, né? O casal, mesmo quando está separado, ou mesmo quando é um casal gay, é a mesma lógica. Essa lógica está espalhada para todos os lugares, tá? As sociedades matriarcais, não. A base da sociedade é o clã. O clã são pessoas consanguíneas morando no mesmo espaço. O que eles têm em comum é que são todos descendentes da mesma trisavó. Avó, bisavó, trisavó. E depois disso morreu, porque se estiver vivo ainda é ela. Tá? É a matriarca. Todos os descendentes da matriarca moram no clã. Tá? A grande diferença da sociedade matriarcal é que a ideologia de não violência é a que impera, é a que é disseminada. É mais ou menos, sabe, se o Gandhi tivesse conseguido revolucionar o mundo inteiro, seria isso. As sociedades matriarcais são assim. As matriarcas, elas disseminam uma ideologia de não violência, elas são exemplos de não violência, o que eles lutam, a lógica da sociedade matriarcal é assim: se você tem um problema e não consegue resolver ele sem ser violento, então não resolve o problema, deixa o problema. Porque se você resolve um problema sendo violento, você, ao invés de resolver um problema, você cria dois. Uhum. Perfeito. Então é assim que funciona. Olha, não dá, não resolve, não fala, depois você fala. Se você não consegue ser violento de todas as formas, não é só fisicamente, violento com as palavras também, ofender e etc. Então não resolve. Assim, a gente tem duas bases para estudar as sociedades matriarcais, que estão em duas sociedades matriarcais que existem até hoje, né? Essa dos trobriandeses, que eu falei que o Malinowski fez um trabalho sério, que é a vida sexual dos selvagens, para quem se interessar. E quem quiser fazer uma pesquisa rápida no Google, nossa, nossos cachorros estão... Começou a história deles agora. Vou tentar falar mais alto. Existe até hoje, no interior da China, a sociedade dos Mozuo. É uma sociedade matriarcal que sobreviveu lá no interior da China. Tá? Ela é uma sociedade menos primitiva do que a dos trobriandeses. Tá? As roupas são mais elaboradas. E é daí que eu estou tirando essas informações que eu estou passando para vocês. Tá? Assim, nas sociedades matriarcais não existe a figura do marido. Marido e mulher, marido e esposa. Isso não existe. Tá? O que interessa é o amor. As pessoas são... Veja, é uma sociedade que não tem repressão sexual. Os jogos sexuais entre as crianças, esses que a gente proíbe,
né? É essa coisa que toda criança, se você soltar um bando de crianças junto, elas vão fazer. Elas vão tirar a roupinha e querer olhar o sexo do outro. É claro, eles são curiosos, né? São curiosos. E a gente reprime isso. E eu digo assim, também não tem outro jeito, porque eles iam viver em que sociedade? Se eles não fossem reprimidos nesse sentido. Porque todo mundo reprime, né? Mas nas sociedades matriarcais, ninguém reprime. É um entendimento de que a criança brinca com isso. Ela não está fazendo sexo de verdade. Assim como a criança brinca com tudo. Né? A criança brinca de ser médico. Quando ela brinca, ela não está cortando a pessoa e fazendo uma operação. A criança brinca de ser motorista, ela não está dirigindo um ônibus mesmo. Né? A criança brinca de tudo, porque é brincando que ela entende o mundo. Se você explicar para uma criança o que é um médico, o médico usa branco, usa máscara, ela não vai entender. Enquanto ela não brincar de médico, ela não vai incorporar o que é um médico. A criança precisa brincar. Então a criança brinca de namorar. A criança não namora. E nas sociedades matriarcais, as crianças são livres para fazer isso. Os adolescentes também são livres para experimentar à vontade o sexo. Isso não dá numa baderna absoluta, não. Eles têm lá as regras sociais deles. É baseado meio no piquenique. Eles fazem um piquenique, vão para a selva, né? E lá, quem quiser ficar com quem, fica. Mas é incrível perceber que quando você solta a sexualidade humana, existe uma tendência natural à monogamia. Mas não uma monogamia que foi mandada moralmente, imposta de cima para baixo. Se você tem uma regra social que prima pelo amor, os casais vão ficando monogâmicos, ditados pelo amor. Então, os trobriandeses e os mozus são muito fiéis, mas naturalmente fiéis. Os casais se formam não porque são marido e mulher. Tá? Uma mulher, quando ela quer ter filho com um homem, ela pede para ter um filho com um homem. E os filhos dela vão ser criados dentro do clã. Quem cria os filhos da mulher é ela e os parentes dela. Então a principal figura... Nossa, esses cachorros não tem certo um jeito de... A principal figura masculina na vida das crianças não é o pai, é o tio. Veja que os homens participam muito da criação dos filhos, né? Eles podem visitar os filhos e ver os filhos. Como é que a gente está de tempo aí, Pri? Falta uns minutinhos. Minutinhos? Minutinhos. Ah, então eu vou falar mais rápido. Então, o que você percebe nas sociedades matriarcais é que não tem pedofilia, não tem assalto, não tem asilo, não tem neurose. Eles são felizes. Resumindo, eles são felizes. Eles não têm nenhuma das nossas mazelas. Tá? Então a gente sabe, a gente tem informação que essa revolução ancestral, primeira, da qual eu estou falando, que eu estou querendo contar essa história, resultou nas sociedades matriarcais e não nas sociedades patriarcais. Então é uma outra pista. Agora eu vou contar a minha versão dessa história. Quando é que a gente consegue... Será que você não pode ir lá dar a boca nesses O cachorros? Charles disse que tá tudo ótimo. Tá dando pra ouvir, Charles? Ah, tá bom, legal, obrigado. É mais a gente que... A gente que se incomoda, porque eles ficam gritando, ficam latindo. A minha tese é a seguinte, tá? Enquanto os machos ficavam lá, né? Mostrando que era mais forte, brigando. E as fêmeas? As fêmeas faziam o quê? Juntas, unidas, estavam criando seus filhotes. Então é muito mais provável que tenham sido elas, que já viviam em maior solidariedade, que começaram a desenvolver isso que se chama falar. Seria praticamente possível que um gorila macho começasse a falar, matasse o pai e começasse a falar a partir disso. As fêmeas, nesse lugar de solidariedade, tá, puderam desenvolver a fala, e com isso que elas desenvolveram, que é essa capacidade de falar, que nos dá uma capacidade de organização muito maior que todos os animais, e é por isso que a gente é um sucesso social, né, comparado com os outros animais, um sucesso evolutivo. Elas se organizaram e simplesmente, em dado momento, abandonaram os machos de um bando, fugiram
e fundaram outro bando. Elas não precisaram ter uma atitude violenta onde elas mataram os machos. E claro que elas têm uma capacidade muito maior, porque assim, vamos ver que enquanto os machos estão brigando entre si, estão completamente desorganizados. Se elas, juntas, se organizam e provavelmente ficaram com o saco cheio dessa história de esperar você brigar, ver quem ganha a briga, e eu tenho que me submeter a você, o mais violento, né? Ficaram com o saco cheio dessa história, pô, mas eu gosto daquele. Não, mas aquele não, porque senão eu dou porrada nele, porque eu sou o alfa, você vai ter que me querer. E foram para um outro lugar criar os seus filhotes. E elas estabeleceram essa lei de não violência, essa ideologia de não violência que a gente encontra nas sociedades matriarcais que resultaram dessa Revolução Primeva. Tem um outro dado importantíssimo que corrobora com essa minha história. O que os primatólogos descobriram que o tabu do incesto já é praticado, apesar de não ter o nome de tabu, ele é praticado pelas fêmeas chimpanzé, bonobo e gorila. As fêmeas dos primatas não aceitam transar com os filhos. Quando há a investida dos filhos, elas rejeitam os filhos. Então, se o tabu do incesto é fundante do humano, esse primeiro não verbalizado foi dado pelas fêmeas. Os machinhos, eles tentam. As fêmeas é que dizem não. Então, na versão do Freud, os caras sentem tanta culpa que não querem transar mais com nenhuma mulher do alfa. E os primatas, por si só, as fêmeas, já dizem não. A diferença é começar a verbalizar. Então as fêmeas fugiram, estabeleceram em outro lugar, e com essa nova ferramenta, elas foram muito mais capazes de dizer onde que tem alimento, se organizar, caçar. E aí, a partir daí, contar as histórias. Que assim começam as histórias. E elas criaram os primeiros filhotes, o primeiro bando, com essa regra de não violência. E elas, sabendo que o principal motivo da disputa entre os machos era ficar com as fêmeas, instituíram a lei que não adianta vocês brigarem, porque nenhuma fêmea vai se submeter a vocês. Porque aqui no nosso bando não pode ficar com a mãe, não pode ficar com a irmã, não pode ficar com as mulheres do bando. Esses machos criados por essas fêmeas foram os primeiros machos que começaram a linguajar, porque elas já linguajaram. E nesse bando, onde a regra da paz foi instituída desde o princípio, é que se começaram a se desenvolver as primeiras palavras. E que passaram para o próximo, essas regras passaram para o próximo. E assim próximo. Foi sendo contada a história da humanidade, né? E provavelmente havia uma matriarca que foi líder disso. E essa, depois que morreu, recebeu o primeiro totem. E é assim que se originou a história das palavras, a história das histórias. Essa é a minha versão. Para quem gostou, né, para quem acredita, tá muito mais elaborada no capítulo do livro que a gente vai de algum jeito passar aqui, né? Sim. Você me ajuda aqui, Pri, como é que a gente faz? Né? Eu vou deixar escrito aqui, mas depois a gente vai deixar a live salva, tá? Para quem quiser, eu posso encaminhar isso daí. Isso. É só pedir que eu encaminho em PDF. Tá? Para vocês lerem isso. Então a gente aqui do Encontrar agradece muito, muito a presença do Fábio e essa história maravilhosa sobre o nosso início, né? Essa coisa maravilhosa que é contar histórias e que a gente ama e sabe que é tão necessário para nossa própria sobrevivência, né? Nesse mundo. E quem continua com a gente aqui, que a gente ainda vai inventar muita moda por aqui, né? Eu e a Josi, com os nossos queridos aqui, que tem tanta coisa para falar também. Então, obrigada para quem estava aqui com a gente, esteve aqui. O Felipe aqui falando várias coisas também, né? Viva as mulheres! Sim, viva nós! Viva o ser humano, né? Estamos aqui. Ah, que legal, poxa. O Charles ali, que massa, legal. Um que beijo. Massa. Vai cair daqui a pouquinho, a gente... acompanha esse canal, sabe? Isso. Porque assim, a importância da história do conto.
A gente vai voltar, pode deixar. Essas mulheres estão falando da história do conto. Isso. E como tudo que a gente tem foi pra frente através da história falada. Ela é importantíssima. Uhum. E isso a gente tá, né, trazendo isso como forma terapêutica, né, de autodesenvolvimento, para nós conhecermos a nossa própria história também, né, como humanidade também, né. E certamente a gente vai voltar aqui com o Fábio outra vez. E se quem quiser acompanhar então o Fábio no Instagram, Machismo Entre Nós. Machismo Entre Nós, Isso, tá ali no Stories também, que eu vou botar ali depois, tá? Então, a gente é inexperiente aqui na coisa da live, então não sei como é que cai, né? Procura no YouTube também, tem lá Fábio Veronese, SI no final. Tá bom, gente? Brigadão, viu? Um beijo pra vocês, boa noite, se cuidem, fiquem com Deus, com as deusas, com todos eles e elas. Um beijo pra vocês. Tá acabando? Tá acabando. Ah, que pena. Eu agradeço a oportunidade, meu. Obrigado. Obrigado aí a Josi e a Pri, tá? Por abrir por essa história. Obrigado a vocês que ouviram. Sim. Tá? Valeu. É bom ter alguém que ouça as histórias. Sim. Fundamental. Fundamental. Um grande beijo. Beijo. Sim.